Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET volume 6 do segundo ano do ensino médio, disciplina de Física, semanas 1 e 2. E aqui nós vamos falar de calor e temperatura e a sua medição. Bom, então aqui tem um texto que vai focar em termômetro e as escalas de medição de temperatura, mas algumas atividades deste PET vai nos exigir um conhecimento que eu acho legal darmos uma revisada aqui antes. Então nós temos que entender bem o que é o conceito de temperatura e o que é o conceito de calor. Então a temperatura ela é a medida do grau de agitação ou energia cinética das moléculas. O que isso quer dizer? Imagina um copo de água. Quando a gente vê aquele líquido, o que na verdade é aquele líquido? São várias e várias moléculas de H2O. E todas essas moléculas juntas estão formando aquela água que está dentro do copo. Se estamos aqui em temperatura ambiente, então mais ou menos aí 25 graus Celsius, essas moléculas estão indo para um lado e para o outro, estão agitadas, vibrando. Se eu coloco esse copo de água no micro-ondas, ele vai começar, a temperatura dele vai subir, né? Então essas moléculas, a quantidade de água ali no copo continua a mesma. Mas agora essas moléculas, elas vão ir para um lado e para o outro, né? Vão ficar vibrando, se agitando, muito mais rápido. Isso é temperatura. Então a temperatura é o quanto que essas moléculas de qualquer coisa que seja, que no nosso exemplo é a água, estão vibrando, estão andando para um lado e para o outro. Então, quanto maior a temperatura, mais agitadas elas estão. Isso é o conceito de temperatura. O que é o calor? O calor é essa energia térmica. É essa energia que se transfere de um corpo para o outro a partir de uma diferença de temperatura. Ou seja, vamos supor que eu estou com essa água em temperatura ambiente, 25 graus Celsius, mas eu penso o seguinte, mas eu quero tomar uma água mais gelada para me refrescar aqui. Então eu coloco uma pedra de gelo nesse copo de água. Tem uma diferença de temperatura, né? O gelo ali vai estar um pouco abaixo de 0 graus Celsius e a água a 25. Então a energia cinética das moléculas da água a 25 graus Celsius começa a se transferir para a água que está no sólido, né? Que está em forma de gelo, porque tem menos temperatura. Então vai transferindo o calor da água líquida, que tem maior temperatura, para o gelo, que tem menor temperatura, até que chega um ponto que se equilibra, né? O gelo derrete, porque a temperatura do gelo subiu, mas a água como um todo do copo, sua temperatura baixou. Isso é o equilíbrio térmico. Agora, tanto o gelo quanto a água, né, é uma coisa só, porque agora, inclusive, o gelo derreteu, então está tudo na mesma temperatura. Esse equilíbrio térmico então, é dado quando esses dois corpos que estão trocando calor alcançam a mesma temperatura. O calor é dado em joule, porque é uma energia, porém é muito utilizado trabalhar o calor também nessa outra unidade chamada caloria. Uma caloria 4,186 joules. O que é uma caloria, né? A energia necessária para levar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, se eu pus um copo que tem 200 gramas de água no micro-ondas, eu vou gastar, para elevar 1 grau Celsius nele, 200 calorias. E aí vai, 2 graus Celsius, 400 calorias, e aí a gente sabe quanto de energia eu tenho que colocar naquele corpo para que a temperatura dele suba. É interessante, né? Vocês separaram que caloria é o que a gente usa para determinar a energia de um alimento que vamos ingerir, né? Então falamos, esse alimento ele é muito calórico, ele tem muita caloria, tipo, sei lá, sorvete, chocolate, tem muita caloria. O que isso quer dizer? Quando nosso organismo quebrar aquelas moléculas, tem muita energia ali para ser transferida para o nosso corpo, enquanto outros alimentos são menos calóricos, né? Tem a ver, né? Está tudo aqui falando de energia. Pois bem, então entendendo esse conceito de temperatura e calor, nós voltamos lá para o PET e ele vai nos mostrar que essas escalas para medir temperatura, elas são diferentes. Em geral,
nós usamos graus Celsius para falar da temperatura ambiente. Então, né, quando vemos no jornal, assim, vai falar, amanhã vai fazer uma mínima de 12 graus Celsius e uma máxima de 25, né? Então, está falando da temperatura ali ambiente, ou quando nós usamos, por exemplo, o forno. Então, assar a 180 graus Celsius durante 30 minutos. É o mais comum, a escala mais comum que temos é a graus Celsius. Como que ela foi criada? O cientista chamado Celsius, o que ele pensou? Vou fazer uma escala a partir da água, que é uma substância mais abundante aqui no planeta Terra, e ele, isolando a água totalmente pura, no nível do mar, ali, em condições ideais, ela congela num ponto e ela ferve em outro ponto. Esse ponto que ela congela, ele chamou de 0 graus Celsius. Esse ponto que ela ferve, ele chamou de 100 graus Celsius. E ele dividiu. Então, vou dividir essa modificação aqui, vai ser 100 unidades dela congelar até ela ferver. E para aí a gente criou essa escala, que pode ir tanto para baixo, são temperaturas negativas, quanto passar de 100 graus Celsius, né? São temperaturas muito altas. Mas para o nosso dia a dia, nós sempre estamos aqui, né? Principalmente no Brasil, a gente não chega em condições de nevar, então com temperaturas negativas, e por mais alta que seja uma temperatura, ela vai ficar ali no máximo uns 40 alguma coisa graus Celsius. Então é uma temperatura muito intuitiva do nosso dia a dia. Um fogão, né, um forno, vai ter ali no máximo 250, 280 graus Celsius que ele vai alcançar. Então é uma escala muito útil, porque o número dela está muito com coisas do nosso dia a dia. Mas em outros lugares, principalmente nos Estados Unidos, eles adotaram, por questões históricas, né, tradicionais, uma outra escala chamada Fahrenheit. A gente quase não vai ver usar isso, só quando estivermos, sei lá, assistindo um filme que se passa nos Estados Unidos, aí pode ouvir falar dessa temperatura, mas é legal saber que existe, é legal saber como converter de graus Celsius para Fahrenheit. E, por fim, essa escala Kelvin, que é uma escala utilizada nas fórmulas científicas. Então, por que ela vai ser muito importante para a gente? Quando usarmos alguma fórmula que envolve temperatura, nós temos que usar essa temperatura em Kelvin. Mas por quê? Gente, pensa só. Os Celsius têm temperaturas que são negativas. Se eu jogasse isso numa fórmula, ia dar uma confusão. Porque ela ser negativa não quer dizer que ela seja, por exemplo, menos 10 graus Celsius e menos 5 graus Celsius. Menos 5 é uma temperatura maior que menos 10. Está tudo ali no negativo. Então ela confunde muito e daria muito problema nas fórmulas. Então o que a escala Kelvin é? É uma escala de temperatura que não envolve número negativo. Como que eles têm certeza que nunca vai ter um número negativo? Porque o 0 no grau Celsius é o da água. O 0 no Kelvin é a menor temperatura possível no universo. Que aqui vai dar, então, 200 menos, né? Assim, o 0 grau Celsius seria menos 273 graus Celsius. Então, 0 Kelvin menos 273 graus Celsius. Não existe temperatura menor que essa. Então, o 0 do Kelvin é o que a gente chama de zero absoluto. Nada chega nesse zero absoluto. Então, fica seguro que qualquer fórmula que a gente use, o valor da temperatura vai ser positivo. E tudo foi configurado a partir dessa escala Kelvin para a gente conseguir fazer as contas direitinho. E aí dá para a gente fazer, então, a conversão. Conversão de Kelvin para graus Celsius é fácil. Então, uma temperatura em graus Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. Fahrenheit é um pouquinho mais chato. Então, eles mostram nessa escala, o 0 no Celsius seria tipo 32 Fahrenheit, o 100 seria 212, né? Uma escala um pouquinho diferente, as dimensões dela. Mas fazendo a regrinha de 3, chega-se nessa fórmula daqui. Não ficar muito confuso e também não entregar as questões aqui, né? Vocês vão ter que fazer essas conversões aqui nas atividades. Mas, vamos fazer umas outras aqui ao acaso, sem entregar o que vocês têm que fazer na atividade, mas aprendendo a fazer. Então, sei lá, eu tenho, vamos supor aqui, 50 graus Celsius. Quanto que isso dá em Kelvin? É 50 mais 273. 323 Kelvin.
Então vamos fazer o contrário. Eu tenho uma temperatura alta, 500 Kelvin. Quanto que isso dá em graus Celsius? Só menos 273. Então são 227 graus Celsius. Temperatura aí, sei lá, de um forno ligado, né? Então, muito fácil, né? Ou você, num caso, você soma, no outro você subtrai. Então, tranquilo. A Fahrenheit um pouquinho mais chato, mas, né? Aqui, ó. É só jogar esses valores. Então, vamos supor, eu tenho... vamos pegar uma temperatura aqui entre esses dois. Vamos pegar 100 Fahrenheit. Então, quanto que isso dá em graus Celsius? 100 Fahrenheit. Aí, só olhar na fórmula, ó. Eu boto aqui no TF o 100. Então, vai ser 100 menos 32, 68, dividido por 9. Né? Aqui, ó. 100 menos 32 dividido por 9. E esse 5 que está aqui eu jogo para lá multiplicando, né? Vezes 5. 37,7, mais ou menos 37,8 graus Celsius. Agora vamos fazer o contrário. Eu tô hoje aqui, sei lá, tá 25 graus Celsius. Quanto que isso é em Fahrenheit? Então agora aqui, ó, eu boto 25 nesse TC aqui e faço a conta ao contrário, né? 25 dividido por 5, dá 5, vezes 9, que eu tô passando do lado de lá, 45, mais 32. 77 Fahrenheit. Então você só coloca aqui na fórmula e resolve essa equaçãozinha aqui que você vai achar. Não tem muito segredo não. Ok? E aí vocês vão ter que fazer isso aqui, ó, na atividade 1 para descobrir 25 graus Celsius, quanto que dá em Fahrenheit, quanto que dá em Kelvin, marca a opção certa. A 2 está em cima daquilo que a gente falou, do que é temperatura, do que é calor, o que é essa transferência de calor de um corpo para o outro, que novamente fazer as escalas de converter. E aqui também, ó, pelo que a gente falou, qual frase aqui está correta? Agora entendendo o que é temperatura, entendendo o que é calor, qual dessas frases está correta, né? Porque a gente usa essas palavras no senso comum diferente do que elas significam na física. Agora que a gente já viu o que significa na física, qual dessas palavras estão certas? Ou qual opção aqui está certa, né? Ok, gente? Então, é isso. Não é um capítulo muito grande. Como eu mostrei ele usando a calculadora, é bem fácil fazer essas continhas de conversão aqui. Fahrenheit não é algo que vocês precisam decorar, mas Kelvin, por favor, decorem, que Celsius é o Kelvin menos 273. Decorem isso, é importante aí para quem for fazer Enem, para qualquer outro tipo de prova, saber isso aqui de cor. Fahrenheit praticamente não é cobrado, mas é importante saber que existe. Ok, pessoal? Então, se você for meu aluno de uma das escolas que eu dou aula e ainda tiver com alguma dúvida, me procure pelos meios oficiais de comunicação da escola. Se você não é meu aluno, seja bem-vindo ao canal. Estou colocando aqui vídeos sobre os PETs dos 3 anos do ensino médio de física. Então assinem o canal, por favor, para vocês sempre receberem. Divulguem para outros amigos seus aí que estão no ensino médio também, fazendo esses PETs. Talvez esses vídeos sejam úteis para eles também. Então tá, pessoal, muito obrigado e até a próxima.